Ora, no vídeo de hoje eu vou falar de 3 livros escritos pelo Stephen Fry, que é o Mythos, Heroes e Troy. Eu li estes livros em janeiro. Bem, na verdade eu era só para ir ler o Mythos, mas depois entusiasmei-me e acabei por ler os outros dois. Os 2 primeiros livros já estão traduzidos para o português. O Mythos, em português, chama-se A Grande História dos Mitos Gregos. Uma palavra passa um título gigante. E o Heroes é A Grande História dos Heróis Gregos. O Troy foi publicado muito recentemente, portanto acredito que eventualmente será traduzido para português. O que é interessante nestes 3 livros do Stephen Fry é exatamente a maneira como ele os conta. Porque é uma maneira simples, sintética e concisa de falar sobre a mitologia grega e sobre os heróis gregos e sobre a Guerra de Troia, mas sem se perder em minhoquices, que às vezes acontece em outros textos mais académicos. Por outro lado, uma das grandes vantagens destes livros é exatamente os comentários do Stephen Fry e alguns dos comparações ou paralelismos que ele faz com os dias de hoje e o humor que ele usa também em algumas situações para comentar alguns detalhes. Essa talvez seja das partes mais interessantes dos livros. Bom, e agora vamos livro a livro. O Mythos foca-se mais nos mitos e nas histórias fundadoras da mitologia grega, portanto está mais preocupado com os deuses, com o panteão dos deuses, os deuses olímpicos, mas antes deles o que é que existia, toda essa hierarquia mitológica. Eu acho que é talvez dos livros e das coisas que eu já li, dos mais acessíveis para aprender um pouco sobre mitologia grega. Como ponto de partida acho que é perfeito. Ou para o caso da pessoa estar com alguma dúvida porque está a ler, por exemplo, um outro livro que esteja mais, que seja um reconto ou qualquer coisa assim e tenha alguma dúvida em relação a algum deus, por exemplo, é uma boa maneira de saber. Porque às vezes até mesmo uma pesquisa no Google pode se tornar mais confusa do que, se calhar, abrir um livro destes. Achei que era fácil de ler, e isto talvez também por comparação com o próximo, que é o Heroes, que em partes achei mais aborrecido. Não que no geral seja um livro aborrecido, eu acho que também tem a ver com o meu gosto em particular, porque, por exemplo, tem partes que são mais tensas. Hércules. Eu já não podia com o Hércules e com os trabalhos de Hércules, portanto, trabalhos herculanos. Pronto, não é o meu herói grego favorito. Basicamente ele era uma besta quadrada com muita força e pouco cérebro. Isso não torna numa personagem ou um herói particularmente interessante para mim, mas talvez também tenha a ver com isso. Eu queria, se calhar, saber mais coisas sobre outros heróis do que propriamente este. E depois também havia uma coisa que não é que me chateou, mas que levemente causou alguma irritação, que quando chegava, mas este herói aparece também na Guerra de Troia, mas eu não vou falar sobre isto agora, depois falamos nisso depois. Pronto, isso irritou-me um bocadinho, porque já que estava a falar naquele herói, podia continuar a falar nele, não é? Mas pronto, não. Mas eu também percebo, estes livros também não é suposto ser algo extenso, são pequenas introduções para quem tenha curiosidade e saber mais, sem estar em grandes detalhes. E depois no último, que é o Troy, aquilo que eu gostei de ler o livro, atenção, mas aquilo que me desapontou no livro é que efetivamente só sobre o que levou à Guerra de Troia e à Guerra de Troia.
E como eu já li alguns livros de ficção, aliás, isto é tudo ficção, não é? Nada disto é não ficção. Nem é sobre factos. Mas como já li alguns livros de não ficção que abordavam o pós-Guerra de Troia, fiquei à espera demais nessa parte. Mas pronto, já percebi. Vou ter que ler a Odisseia para saber o que é que acontece a algumas das personagens no pós-Troia, ou então vou ter que ler peças de teatro gregas, que ainda não me tinha entrado por aí, mas se calhar, se quiser mesmo saber quais são as fontes originais da coisa, é por aí que vou ter que ler. Resumindo, acho que estes 3 livros são um bom ponto de partida para quem queira ler mais coisas sobre mitologia grega. São livros simples, fáceis de acompanhar sem se perder em grandes detalhes ou variantes, apesar de as mencionar, não se perdem explicações extensas, que também é se calhar o defeito deles, no sentido de que quem já saiba alguma coisa ou queira algo mais extenso, fica a querer mais dos livros. Mas não há problema nenhum, porque o que não faltam para aí são livros sobre mitologia grega e há sempre as fontes originais. Pode ser ler sempre a Odisseia, a Eneida, a Ilíada, as peças de teatro todas que existem, que cada vez me estão a chamar mais por mim, algumas delas, umas mais que outras, óbvio. Portanto, é isto. Já leram estes livros? Estão interessados em ler? Digam-me nos comentários e até um próximo vídeo.